Amém? É uma lembrança da nossa igreja também. Vamos ficar de pé? Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade, ó Deus, de servir-te nesta noite com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabemos que isto tudo é para a glória do Teu nome e que, Senhor, ao fazer isto, nós fazemos com alegria, porque sabemos que ao fazer isso, cumprimos a Tua vontade, a Tua palavra. E como Tu és um Deus bondoso, Tu recompensas a fidelidade. Tu mostras na Tua palavra que aqueles que são fiéis são recompensados. E a Tua palavra nos diz que, Senhor, que ao dizimar e ofertar, nós temos as janelas dos céus abertas e as bênçãos derramadas sem medida. Fazemos isso em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Amém. Você que vai dizimar, ofertar, entrega aqui nas mãos nosso diácono. Israel, vou pegar aqui as ofertas, por favor. Mas vem rápido, enquanto você está vivo, isto, sim. Correto. Ok. Deixa que ele pega, Joel. Deixa que ele pega. Isso. Amém. Convidar o nosso diácono Joel Luiz, vir aqui na frente. Vamos orar, agradecer a Deus. Você sabe quais são os 5 propósitos da nossa igreja? Sabe por que essa igreja existe? Ela existe primeiro para adorar. Olha lá aquela plaquinha lá. Adorar. Adorar a Deus em espírito e em verdade. O segundo propósito dessa igreja é abençoar. Abençoar o próximo, abençoar o irmão, abençoar todas as pessoas que chegarem aqui. Treinar, vou voltar aí, crescer e reinar em vida. Então, nós estamos treinando os nossos diáconos para as nossas futuras congregações. Diga glória a Deus. Amém? Tá? A gente está vendo possibilidades de que daqui a pouco nós vamos ter. E nós temos que ter homens e mulheres treinados. Então, eu estou convidando os diáconos da igreja para ministrar. E quantos têm gostado? Tem sido uma bênção, né? As últimas palavras dadas pelo Israel, pelo Cláudio, e o César também tem pregado aqui, tem sido uma bênção. Vamos orar abençoando ele? Pai, muito obrigado pela vida do Luiz, ó Deus, do Joel Luiz. Eu quero te pedir que nesse momento venha uma porção dobrada do teu Espírito e que ele seja usado por ti poderosamente, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém. Boa noite para a igreja. Quero pedir aos irmãos, abra a palavra aí no Isaías 38, capítulo 38. Amém? Posso ler a palavra? Diz assim, o primeiro versículo. Naqueles dias, Isaías 38, no primeiro versículo, amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Mas vamos ler até o versículo 5. Morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto à parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e assim chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo:
vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém? Somente até aqui. Peço à igreja que feche seus olhos neste momento. Querido Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, como o menor dos teus vasos. Peço neste momento, Pai, que o Senhor use a minha vida, porque a tua unção eu creio que já está em mim, Senhor. Humildemente eu te peço, usa-me, Senhor, naquilo que for do teu agrado, da tua vontade, que eu venha falar aqui somente aquilo que é da tua vontade, Pai querido, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que venha falar somente aquilo que o teu Espírito permitir que eu fale. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço pelo que o Senhor já fez aqui, Pai, porque eu creio que essa palavra veio de encontro, Senhor, só vai ser uma confirmação daquilo que o Senhor já começou a fazer aqui no início do culto, Senhor. Eu creio que grandes coisas tu irás fazer ainda neste lugar. Muito obrigado, eu te agradeço desde já em nome de Jesus. Amém? Aqui a palavra do Senhor está dizendo sobre um homem chamado rei Ezequias. Um rei, ele reinava numa cidade, né, a cidadezinha de Judá. Mas esse homem aqui, além dessa enfermidade que ele estava passando, né, além da enfermidade que ele estava passando aqui, esse homem, ele já vinha sendo afrontado. Eu vou voltar nessa passagem aqui, mas eu quero colocar aqui diante, em primeiro lugar, aquilo que ele vinha passando no decorrer da sua, na trajetória do seu reinado. Que ele vinha sendo afrontado pelo rei da Síria, um rei chamado Senaqueribe. Ele vinha sendo afrontado por esse rei. Esse rei, ele tomava, se você ler lá atrás, né, a passagem atrás, ele tomava todos os países. Alguns países foram tomados por ele, foram invadidos. E esse rei vinha sendo afrontado, né, o rei Ezequias vinha sendo afrontado por esse rei Senaqueribe. E aqui ele se encontra num quadro, agora voltando para a passagem aqui, ele se encontra aqui num quadro de uma enfermidade. E essa enfermidade, segundo está dizendo aqui, que era para a morte. Eu não sei o que você tem recebido, qual a palavra que você tem recebido. Eu, como pude ver aqui, que muitos vieram aqui quando o pastor chamou, convidou para poder, sobre a cura, e eu pude ver, e eu creio que foi uma confirmação de Deus, como o pastor sempre faz nos cultos normais, mas eu posso ver aqui, né, que ele enfrentou essa enfermidade, mas ele fez uma coisa que ele não aceitou. No decorrer, ele recebeu a profecia desse profeta Isaías, né, onde Deus havia mandado que ele fosse lá para falar para ele, eis que a enfermidade, essa enfermidade vem para a morte. E ele podia muito bem ter aceitado, né, recebido aquela palavra. Né, você vê mais à frente, mas ele não foi isso que ele fez, ele não aceitou. Ele não aceitou essa palavra de imediato. Ele não recebeu aquela palavra. E a Bíblia diz aqui, que ele virou o rosto para a parede. Então nós podemos ver aqui, que ele dentro dele em si, e não foi por uma pessoa qualquer, foi por um profeta, e foi por um profeta usado por Deus. Veio a mando de Deus para falar para ele, que aquela enfermidade seria para a morte. Mas ele não morreu porque ele não aceitou aquela enfermidade. Ele, naquele momento, ele pegou, orou ao Senhor, e eu creio que houve, né, devido a tantas coisas que ele já vinha enfrentando, essas afrontas do inimigo, né, desse rei Senaqueribe. Segundo diz a medicina, segundo que algumas enfermidades, ela vem devido ao estresse emocional. E essa enfermidade, diz a palavra do Senhor, que era uma úlcera. Era uma úlcera que ele tinha, né? E ele enfrentou.
ele não aceitou a enfermidade. Vamos ler aqui no versículo 21. Ora, Isaías dissera: toma-se uma pasta de figo e ponha-se como emprasto sobre a úlcera. Então está dizendo aqui que era uma úlcera, a enfermidade que ele trazia. Amém? Diz assim, no versículo 4: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então, ou seja, nesse momento, foi um momento de arrependimento. Acredito que ele tenha se arrependido de alguma coisa, de algo na sua vida, e ele não aceitou aquela enfermidade. Talvez você esteja assim da mesma forma. Entrou aqui nessa noite, né, passando uma enfermidade, ou recebeu de alguém uma palavra, do médico talvez, né, de algum médico, dizendo que não tem mais jeito essa enfermidade que você está passando. Aí você, talvez, no momento ali, no primeiro momento, me faz lembrar aqui também, no dia que minha mãe no finalzinho do ano passado, no Natal, no dia 25, tinha vindo para a igreja, e ao chegar, tive a notícia que minha mãe tinha ido para o hospital, tinham socorrido ela para o hospital, passou mal. E ali ela foi e tal, voltou na mesma noite, mas dali para frente, minha mãe, daqueles dias até um determinado tempo, até janeiro, agora no final de janeiro, a minha mãe passando por uma luta, nós passamos uma luta tremenda com ela, indo e voltando para o hospital, e aquela coisa de ida e vinda, os hospitais nós sabemos como é que anda, né? Falta de médico, de enfermeiro, tantas coisas. A medicina, infelizmente, em nossos hospitais públicos aí está uma vergonha. E nós levando ela, trazendo, e ela em casa ali numa luta, a gente aquele sofrimento. E quando foi agora no final ela já em casa, no final agora de janeiro, ela foi, meu irmão teve que correr com ela para o hospital, passou mal novamente, e diz o meu irmão, né, eu não pude ver no momento, eu estava tomando banho, liguei para o meu irmão rapidamente, pedi para que ele pegasse o carro e levasse minha mãe para o hospital. Minha mãe assim que ele chegou na porta do hospital, disse que minha mãe estava roxinha, à beira da morte mesmo, roxa tremendamente. E aquilo, depois eu acabei de tomar banho, botei a roupa rapidinho, chegando no hospital, meu irmão chorando direto, eu não entendi aquilo ali, no momento não dei nem atenção ao meu irmão, fui direto para o hospital, e nisso aí o que acontece? Ao entrar, tinha ido com ele a minha irmã, acompanhando, ele tinha entrado com ela no hospital, saiu e ficou a minha irmã no lugar dele. E nisso aí o que acontece? Eu cheguei na entrada do hospital, falei com a pessoa que estava atendendo ali no momento, falei, minha mãe está aí dentro e eu gostaria de vê-la. Ele falou, mas tem alguém com ela lá dentro? Não, tem a minha irmã que está com ela. Mas nisso que eu acabei de falar com o rapaz, vinha uma pessoa, vinha a minha irmã, essa minha irmã vinha saindo de dentro do hospital. E aí eu olhei para ela assim, perguntei, como é que está minha mãe? Está lá dentro, está malzona. Aí na mesma hora eu entrei, nem dei atenção direito a ela, fui, ao entrar lá, pude vê-la lá um monte de médico em volta dela, e ali eu olhei assim, os médicos fazendo de tudo, e ela na beira da morte mesmo. Eu era para ter dado até esse testemunho aqui, graças a Deus ela já está em casa, mas naquele momento ali eu pensei de perder minha mãe, mas graças ao Senhor, Deus guardou ela, tomou ela pela mão, e deu livramento a ela de morte, porque com certeza como aconteceu na vida desse homem, foi para a morte, ali era para a morte, mas Deus reverteu o quadro. Naquele momento o Espírito Santo, quando eu vi ali aqueles médicos entrando e saindo, eu fiquei meio que assim, não vou dizer desesperado, graças a Deus não fiquei desesperado, mas eu fiquei muito tenso, e naquele momento eu comecei a orar a Deus ali, eu quase me ajoelhando ali, eu falei, Senhor, tem misericórdia, não deixa minha mãe ir agora e tal, e pedindo, suplicando ao Senhor ali,
Mas naquele momento o Espírito Santo me lembrou o pastor. Aí eu peguei meu rádio, liguei para o pastor Carlos, o pastor prontamente me atendeu. Aí eu já chorando, nervoso, eu não sei nem se o pastor estava entendendo direito o que eu estava falando com ele, mas naquele momento, pastor, vamos orar, meu irmão. E o pastor levantou uma oração ali, orou, intercedeu pela minha mãe, e nisso aí, irmãos, não tinha equipamentos para atendê-la. E passa duas pessoas, e como é a situação? Passou duas pessoas, não sei se era médica, doutora, passaram assim, olhava para mim, você é parente daquela pessoa ali? Eu falei, sou filho dela. Eu do lado de fora, ela saindo de dentro da sala. E a sala, na verdade, a porta estava meio que aberta. E eu olhando tudo que estava acontecendo lá dentro, eu olhando pela brecha assim, não podia entrar, porque eles não deixavam entrar, lógico, né? Com certeza, ali fora, mas intercedendo. Eu olhando aquilo ali, e aí, pastor, já voltando ao pastor orou ali comigo, aquela pessoa passando, eu no telefone ele falando, e a pessoa falou assim, se eu fosse você, tipo assim, desiste porque não tem jeito. E eu olhando assim, eu quase falando para ela assim, repreender ela no nome de Jesus, e eu falei, poxa, meu Deus, eu não aceito essa palavra não, por dentro de mim, né? E não aceitando aquilo ali, o pastor orando, aí logo após, além disso aí, veio uma outra coisa, que eles não tinham como estar socorrendo ela ali, porque não tinha os equipamentos certos, adequados, e o que aconteceu? O pastor orando, e na mesma hora, eu me lembrei que uma pessoa tinha acabado de falar para mim também, que estava tentando transferir ela para um outro hospital, e não estavam conseguindo comunicação, e que não teria como transferir ela para outro hospital, porque não tinha acesso, não sei o que estava acontecendo no sistema lá, e eles não estavam conseguindo. E eu ali naquele momento, o pastor orando, aí quando o pastor terminou de orar, aí, confia no Senhor, eu falei, pastor, eu estou confiando. E naquele momento ali, aí eu lembrei, falei, pastor, ainda tem uma outra situação, é que eles não têm como remover a minha mãe, entendeu? Não está tendo ambulância, estão alegando que não tem hospital, e eu ali naquele meio desespero, e eu olhando, eu falei, poxa, Senhor, tem misericórdia. Eu fiquei assim, sabe, o pastor, aí eu comentando com o pastor, vamos orar novamente, meu irmão. Orou, e graças a Deus, prontamente, Deus foi. Acredito que Deus abriu uma porta lá, com certeza abriu portas, e ali Deus tocou naquelas pessoas, tanto empecilhos que eles estavam colocando, e logo após que eu terminado de falar com o pastor, eu desliguei o telefone, agradeci o pastor, desliguei, e nisso aí, o que acontece? Eu fiquei ali no meu cantinho, continuei orando ali, cabeça baixa, orando, e as lágrimas já vinham descendo, né, porque é mãe, né? Eu já perdi o meu pai com 53 anos, o pastor Francisco é testemunha, perdi novo, tive que praticamente assumir minha família na época, e, eu falei, Senhor, perder minha mãe agora. Os irmãos me perdoem, por ter me emocionado, mas Deus é maravilhoso, porque Deus fez um milagre. A minha mãe está em casa, graças a Deus está se recuperando. Ela foi transferida ali para outro hospital naquela época, naquele momento. Veio a ambulância, conseguiram tirar ela, removê-la para o hospital, graças a Deus ficou internada ali, foi tratada, graças a Deus, hoje se encontra em casa. Mas eu me vi como esse homem aqui, né? Recebi palavras ali dos médicos, em vez de chegar para você e tentar te consolar, não, eles, tipo falando assim, prepara, é como se for, teve uma que falou, foi uma coisa assim, falou, poxa, tipo assim, procura logo, vai logo vendo um caixão, porque não tem mais jeito para ela. Tipo assim. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, ainda tem que aceitar, sofrendo aqui, ainda tem que... Mas eu não aceitei aquela palavra. Eu comecei a repreender aquilo em espírito ali, em oração. Falei, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor, porque Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, e Tu há de tirar minha mãe desse quadro. E graças a Deus minha mãe saiu daquele quadro.
Graças a Deus ela está em casa. Creio pela fé que ela está curada, né? Está bem melhor do que quando eu a vi lá naquele leito. Graças a Deus. E assim, eu creio, meu irmão, me perdoe assim da maneira que eu comecei aqui, porque eu me senti um pouco aqui, agora eu estou me sentindo mais à vontade, os irmãos podem perceber isso, eu creio. Mas me perdoe porque é a primeira vez, mas na segunda, se Deus quiser, em nome de Jesus, estarei mais solto aqui. Mas eu quero dizer, irmão, do milagre que Deus fez na vida desse homem, vai fazer na tua vida. Você que entrou nessa noite aqui, enfermo, o que começou no início aqui, quando iniciou o culto, é só um pouco do que Deus quer fazer. Amém? O Senhor quer fazer milagre na tua vida nesta noite. Eu creio que esse homem aqui, ele se arrependeu. Houve arrependimento nele, pelas coisas, pelas afrontas que ele recebeu, mas o que mudou na vida desse homem, creio eu, pela fé, que foi a decisão dele, a atitude dele que mudou a vida dele. E a tua atitude nesta noite é que vai mudar a tua vida, vai mudar o quadro da tua vida. Seja talvez da pessoa, talvez não seja você que esteja aqui, mas seja uma pessoa que ficou em casa, está no leito de dor, talvez. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu creio que esse homem aqui na época, esse rei, ele enfrentou muita coisa na vida dele. Ele enfrentou grandes batalhas. Ele foi afrontado, e não só ele, quanto este homem Senaqueribe, e quem estava com ele, afrontou não só ele, mas afrontou a Deus, de uma certa forma, e afrontou o Senhor mesmo, mas sendo que esse homem caiu por terra. Aqui no versículo, no capítulo 37, capítulo 37, no versículo 37, diz assim: retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou. Vou ler de novamente. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nirosque, seu Deus, Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Asa-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Esse mesmo homem aqui, Deus já, nos versículos, se você ler depois, eu não vou ler agora para não se estender mais, mas se você ver atrás, Deus já havia prometido que Deus ia enviar um espírito para que ele retrocedesse, saísse daquele local, porque ele estava indo para invadir, né, lá a cidade, pela afronta, mas Deus prometeu a Senaqueribe, que Ezequias prometeu para ele que ele iria morrer à espada, ao fio da espada, e foi assim que aconteceu. Eu quero dizer para você que os teus inimigos, seja quem foi que se levantou, tem se levantado contra você, eles vão cair por terra, no nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você está sendo afrontado, pode ser pela enfermidade, pode ser uma afronta de vizinho, pode ser uma afronta, talvez no seu emprego, eu não sei o que, talvez, não sei qual seja a sua afronta, né? Qual área você tem sido afrontado, mas eu digo para você que Ele pode mudar o quadro da tua vida nesta noite. Eu digo pela fé no nome de Jesus Cristo, que assim como começou, Deus, quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo colocou no meu coração sobre isso. E eu observo que há muitas pessoas que vêm aqui na frente, enferma, né, e vêm representar pessoas aqui. E eu creio que veio de encontro hoje. Eu veio de encontro à situação que você está vivenciando. E Deus, Ele quer fazer um milagre. Eu creio que grandes milagres já aconteceram aqui, mas o Senhor vai continuar operando o milagre dele na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu não quero me estender mais. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que da próxima vez eu possa ser um pouco melhor, né? Em nome de Jesus. Eu peço a você que se encontra enfermo ainda, que você venha aqui à frente. Sabe, você que sentiu ainda, talvez, que não tenha sido curado,
ou ou ainda tem dúvida no seu coração, que você possa vir aqui à frente, em nome de Jesus. Levanta do seu lugar, vem aqui à frente. Eu creio que a palavra do Senhor veio de encontro. Você que tem sido afrontado, sabe, recebeu uma palavra como eu recebi, como esse homem recebeu. Sendo que a palavra que esse homem recebeu foi vinda da parte de Deus. Mas mesmo assim, ele não recebeu, ele não aceitou. Ele não aceitou. Que você possa fazer da mesma forma que esse homem fez. Sabe, não aceite essa situação que você está vivendo. Não aceite essa enfermidade na tua vida. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, eu creio que se Ele trouxe essa palavra, se o Espírito Santo falou ao teu coração, é porque grandes coisas Ele vai estar fazendo nesta noite. Amém? Eu creio no nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, por ter trago aqui essa mensagem. Ô Senhor, eu sei que tu não olhas para o homem em si, Pai, mas eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor está fazendo, começou e continuará fazendo nesta noite, Pai. Por isso toma, Senhor, as causas nesta noite aqui, Pai. Toma cada causa, Senhor. Eu não sei se as pessoas que vieram aqui é só caso de enfermo, Senhor, caso de enfermidade, ou se é uma afronta, Senhor, uma palavra que ele recebeu. Talvez há pessoas aqui que estejam com a sua alma precisando de uma cura, Senhor. Estão enfermos na sua alma, Senhor. Oh, meu Deus querido, em nome de Jesus, opera as tuas maravilhas, Senhor, nesta noite, Pai. Oh, Senhor, tu és Deus que cura, o Deus que sara. Tu és o Deus que restaura, Pai. Restaura nesta noite, Senhor. Oh, opera maravilhas, Senhor, nesta noite, Pai querido. Porque tu és o Deus vivo, tu és o Deus Jeová Jireh, Pai. Oh, tu és o Deus que cura, o Deus que sara. Tu és o Deus que liberta, Senhor. Visita a alma desta pessoa agora, Senhor. Vai de encontro agora a cada necessidade aqui, Senhor. Para aqueles que talvez também que ficou lá no seu lugar e que por talvez uma vergonha, Senhor, não veio aqui à frente. Mas eu creio, Pai, que tu não olhas para isso. Visita neste momento, Senhor. Oh, meu Pai querido, em nome de Jesus, receba no teu coração nesta noite, meu irmão, minha irmã. Receba cura, receba restauração na tua vida nesta noite. Oh, o Senhor te cura. Deus está presente aqui. Onde houver 3 ou mais reunidos, ali eu estarei presente. Deus está presente neste lugar. Deus está operando milagres. Oh, aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Oh, Pai querido. Oh, Espírito Santo, vai operando agora. Vai tirando tudo que não te pertence. Oh, Senhor, vai arrancando essa enfermidade deste corpo, Senhor. Seja o câncer, seja úlcera, seja o que for, em nome de Jesus, seja arrancado neste momento pela fé. Oh, receba no teu coração, na tua alma agora, meu irmão. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, Pai. Oh, Senhor amado. Quero chamar o pastor Carlos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Pessoal, eu quero orar por aquelas pessoas que receberam más notícias. Esse homem recebeu uma má notícia. Que a mãe estava à morte. Nós lemos aqui que o rei também recebeu uma má notícia de que iria morrer. E eu tenho aprendido que é a nossa reação que faz a diferença. O diabo, a Bíblia diz que ele ruge como um leão, ele faz muito barulho. E as pessoas ficam muito apavoradas com as notícias que ele manda de primeira mão. Essa enfermeira, o médico lá que disse que não tinha jeito, a gente sabe que é Satanás, sem ela saber, falando pela boca dela. Agora, você tem que fazer o seguinte: não se abater, não se deixar levar e reagir em fé, orando. A Bíblia diz que nos foi dada autoridade nesta terra. Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra, e Ele deu este poder à igreja. Por isso, se tem uma má notícia sobre a tua vida, você vai levantar a tua mão agora comigo e vai dizer assim: em nome de Jesus Cristo, eu rejeito toda profecia do diabo,
tudo aquilo que está dizendo que não vai dar, que eu não vou conseguir, eu rejeito agora em nome de Jesus e profetizo agora sobre a minha própria vida a palavra de Deus que diz que eu sou mais que vencedor, que ninguém pode me resistir enquanto eu estiver no Senhor, que o Senhor em mim e eu nele, nós faremos proezas para a glória dele, e que caia por terra agora toda obra do diabo, todo boato do diabo, toda mentira do inimigo, seja agora colocada por terra, e aqueles que estão se levantando também caiam agora, no nome de Jesus, porque maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Senhor Jesus, obrigado, porque eu sei que essa palavra veio para consolar, exortar, veio para, Senhor, também despertar, para não aceitarmos a sugestão do inimigo de derrota, de tristeza, de queda. E mesmo quando algo, Senhor, provém de Ti, por causa da nossa reação, Tu mudas, ó Deus. Ah, Senhor, a Tua palavra nos mostra que quando nós reagimos em fé, mesmo quando é um propósito Teu, Tu é capaz de mudar, porque Tu és Senhor de todas as coisas, e Tu amas, ó Deus, aqueles que têm fé, Tu se alegra com aqueles que têm fé. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agradecer a presença do pastor Francisco aqui, com sua esposa, amém. Quer terminar fazendo uma oração por nós aqui, pastor? Eu me sentiria muito honrado, o irmão viesse aqui nos despedir em oração, amém? Por favor. Boa noite, igreja. Eu tenho certeza absoluta, e o Deus que nós servimos jamais vai nos enganar. O irmão pregou uma palavra, se você parar para pensar em apenas um versículo 2 de Isaías 38, vai falar de alguma coisa que muitas das vezes nós, cristãos evangélicos, somos preguiçosos em fazer. Sabe o que ele fez? A notícia má veio. Não tem jeito. Tá faltando condução. Não tem medicamento. Não tem um aparato, minha mãe, alguém que olha com aquele desdém. Tem jeito. Queridos, ele, mesmo ouvindo a voz de um homem, ele não se deixou levar e se intimidar. Ou seja, ele não ficou refém da palavra de Isaías. E simplesmente, quando o homem vira as costas, ele vira a sua cara, o seu rosto para a parede. Eu imagino ele lá no leito de dor, com a úlcera, né? E ele faz uma coisa que nós precisamos fazer, querido. Eu sou uma testemunha disso. Quando eu recebi uma notícia de que minha esposa estava com câncer para malignidade, e ela disse: Francisco, o médico disse que eu estou com câncer. Opa, é aqui mesmo. Vou virar para a parede e vou orar ao Senhor. Queridos, foi isso que ele fez. Isaías orou ao Senhor, só fez isso. E quando nós oramos, nós tocamos em Deus. Ele diz: eu vou enviar o recurso para você agora. Você vai receber nesta noite o milagre que você veio buscar aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por tua palavra que veio de encontro às nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda e qualquer palavra contrária à tua vontade em nossas vidas. Pai, como profeta aqui neste lugar, nesta noite, eu profetizo no teu nome. Senhor, abençoa esta pessoa, traz a resposta que ela precisa ouvir, porque Isaías voltou com uma resposta, levando para Ezequias a notícia boa, a nova notícia,
as boas novas que ele precisava ouvir. Senhor, da mesma forma, age agora, interage agora, traz respostas positivas de cura, de libertação e de salvação de almas para o teu reino. Oh Deus, abençoa esta igreja, abençoa essa membresia, abençoa o corpo diaconal, abençoa os obreiros, obreiras, abençoa, meu Pai, os pastores desta casa, meu Pai. Toma o pastor Carlos, sua esposa, em tuas mãos, ele que tem a responsabilidade de conduzir, meu Pai, esse teu rebanho até o dia da tua volta. Senhor, em nome de Jesus, ministra agora o milagre que essa igreja precisa, em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiam daqui curados, regenerados, transformados pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu quero despedir este povo, esta igreja, te dizendo, Pai, leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua guarda. Senhor, que possamos ter ainda um final de semana abençoado em tua presença. Pai, eu oro te pedindo que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor, bendito e eterno Salvador, e que as comunhões e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos vós, desde agora e para sempre. E a igreja viva e a igreja curada nesta noite, digam amém, por favor. Digam glórias a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, a Ele a honra, a glória para todos sempre. Uma boa noite, que o Senhor vos abençoe. Aleluia. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto.